Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Um excelente dia, uma ótima manhã para você que está sintonizado na programação da Rede Boa Nova de Rádio e também da TV Mundo Maior. Hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro de 2020. Hoje é o Dia Mundial das Religiões e estamos no especial Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Eu, Guilmar Santana, já agradeço aqui o apoio técnico do Marcos Magrini, do Jefferson Silva. Você pode participar conosco. O Manhã Boa Nova, ele é interativo. Você manda sua mensagem. Estamos pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Você pode também mandar a sua mensagem pelo telefone do ouvinte, o 0800 979 5011. A Vera Lúcia está lá atendendo a sua ligação sempre com muito carinho, muito respeito. Mande também a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. É o 0 operadora 11 996433827. 996433827. Vamos aqui já trazer para o nosso salve da manhã os nossos convidados que irão aqui conosco nos ajudar a ampliar a nossa reflexão sobre o nosso entendimento às religiões. Qual é a sua aceitação? Vamos trazer estas e outras questões hoje aqui no Manhã Boa Nova. Quero já trazer para o nosso salve da manhã o nosso convidado, que é o senhor Sérgio Storch. É assim? Storch, Sérgio Storch. Ele é o representante do judaísmo, da Rede Judeus Progressistas. Está aqui conosco nesta manhã de terça-feira. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Sérgio. É um enorme prazer, uma honra. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Quem está aqui conosco também é Afonso Moreira Júnior. Afonso Moreira Júnior, que fez esta produção para nós. Já agradeço aqui de antemão, ele que está sempre envolvido em eventos que são ecumênicos, conhece estas pessoas e nos ajudou a manter esta bancada com bastante diversidade religiosa. A partir de agora, durante o decorrer do dia e também amanhã. Afonso, boa tarde. Hoje, bom dia, melhor dizendo. O boa tarde é meio que vício do horário da tarde. Bom dia, seja bem-vindo. A gente já está acelerado. Bom dia a todos, o programa de hoje promete. Eu queria começar dizendo respeito às religiões e respeito aos religiosos. É isso mesmo. Que possamos, então, iniciar este nosso especial com uma vibração. Eu quero já até compartilhar aqui com o Sérgio Storch, né? Que os nossos especiais têm por objetivo também fazermos uma vibração amorosa para que este momento possa ser realmente de aproveitamento às pessoas que estão aí nos acompanhando e, por vezes, possam estar passando por algum desrespeito. Vamos começar, então, com uma vibração, Marcos? Vamos lá. Em um mundo com tantos desafios, com tantas necessidades, nosso Pai nos ofertou um caminho seguro, consolador, pacífico, que é o caminho da religação, da busca pelo divino que há em cada um de nós, e pelo nosso objetivo, a nossa meta maior,
a busca da paz plena, que sejamos amor. E a esse caminho muitos de nós chamamos de religião. E cada um de nós tem a nossa. Católicos, protestantes, espíritas, judeus, muçulmanos, todos em busca da paz. Quando nosso Mestre esteve conosco, em Marcos 3, 33 a 35, lhe disseram que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora do recinto onde o grande Mestre Jesus se encontrava. E a resposta dele é profundamente significativa. Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Que todos possamos beber desta energia de amor, de uns para com os outros, indiferente das nossas crenças, das nossas ideologias. Certamente aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Rogamos a Deus, nosso Pai, que possa iluminar todas as mentes e corações dos religiosos da terra e que juntos, de mãos dadas, com respeito para com essas diferenças e essas crenças, possamos nos unir naquilo que é comum a todos nós. O desejo sincero de que a Terra seja em breve um planeta de paz. Que assim seja. O objetivo deste nosso especial Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões, é trazer para cada um de nós este sentimento de estarmos, sim, olhando o nosso próximo como um irmão, independente da sua religião. Esta vibração foi feita por André Marosso, nos dando aqui a oportunidade de nos reconectarmos com a nossa divindade e trazermos essa temática da forma mais assertiva possível. Participe conosco. Quando nós falamos a respeito do respeito às religiões, eu quero aqui compartilhar com o Storch, com o Moreira Júnior, qual é a colaboração da religião para a evolução da humanidade. Ideologias, partidos políticos, agremiações filosóficas, estilo de vida, crenças e cultos religiosos. É normal termos vasta diversidade de escolha entre estes conceitos. Porém, a repercussão deles pode trazer para a sociedade males, como o fanatismo, os impulsos passionais e o radicalismo, por exemplo. Em razão disto, é correto dizer, conforme ensina a sabedoria popular, que religião não se discute. Alguns dados mostram que nem todos respondem afirmativamente esta questão. O Disque 100, Disque Direitos Humanos, atingiu no ano passado o seu maior aumento de denúncias de discriminação religiosa desde 2011, quando o serviço passou a receber este tipo de denúncia. Quando nós trouxemos aqui o Sérgio Storch, que é um representante do judaísmo, a Rede Judeus Progressistas, para começar, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho o que é a Rede Judeus Progressistas, Sérgio.
a Rede de Judeus Progressistas, JUPROG, foi criada em 2011 como uma iniciativa para aglutinar o pensamento dentro da comunidade judaica a respeito das restrições que fazemos à política do governo israelense, de Netanyahu. Uma política de discriminação de não-judeus como cidadãos de segunda classe, uma política de ocupação ilegal dos territórios palestinos em infringência das decisões da Organização das Nações Unidas. E no Brasil, esse pensamento estava muito difuso, embora em outros países isso já estivesse se tornado uma coisa madura. Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos existe uma organização de rabinos e rabinas, se chamava Rabbis for Human Rights, que tem 2.000 rabinos e rabinas que não apenas combatem a política do governo israelense que infringe princípios da espiritualidade judaica, como se engaja profundamente nas questões de justiça social nos Estados Unidos. Eu posso citar o incidente terrorista que vitimou cerca de 10 pessoas da sinagoga Tree of Life em Pittsburgh. E o principal motivo deste ataque não foi por características judaicas, foi por causa do envolvimento dessa sinagoga na política de defesa dos imigrantes contra as atitudes tirânicas do governo Trump em relação às minorias religiosas nos Estados Unidos. Uma política de prepotência da parte de algumas religiões e que no Brasil se repete. Então, a formação do JUPROG em 2011 teve por objetivo a gente aglutinar esse pensamento judaico que é grande, mas não aparece. A impressão que a sociedade brasileira tem dos judeus é de que é uma comunidade elitista, discriminatória, que apoia políticas de extrema direita no país. E não é nada disso. É uma parte da comunidade judaica que tem tido o beneplácito das instituições representativas oficialmente da comunidade judaica. Então, o JUPROG visou criar um polo de pensamento e de visibilização de que judeus não são isso. Judeus têm também um lado humanista, fraternal e que se integra com os interesses das as grandes massas do povo brasileiro. Importante trazermos aqui esta participação do Sr. Sérgio Storch, pois tudo aquilo que nós desconhecemos, de repente, podemos ter uma opinião equivocada. O desrespeito, por vezes, surge pelo desconhecimento. E quando nós nos propomos a trazer representantes de religiões diferentes aqui na programação da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, neste nosso especial Espiritismo Vibrando pelo Respeito às Religiões, é com este propósito, nos trazendo aí informações, esclarecendo as mentes para que possamos compreender o outro. Afonso, quando nós falamos a respeito deste assunto tão importante, este tema, quando trazemos aos nossos ouvintes e telespectadores informações, o conteúdo de cada religião, este é o papel nosso aqui enquanto espíritas. Somos uma rede espírita, Fundação Espírita André Luiz, através da nossa
área de comunicação, que é a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior, abrir os nossos canais para que as pessoas possam conhecer as diversas religiões e, a partir daí, exercitar o respeito, não é? Guiomar, é muito bom estar com você. Você sempre bonita e inteligente aqui, pontificando esse nosso programa. E, de fato, nós temos que falar isso aí. A Fundação Espírita André Luiz, a FEAL, num esforço, num sacrifício, nos dias de hoje a gente sabe as dificuldades que o Brasil, como o mundo, mas em especial nós aqui no Brasil, estamos vivenciando. Para manter esta rede de comunicação, a Fundação Espírita André Luiz faz grandes sacrifícios e mobiliza todos aqueles que, como nós, estamos aqui interessados por justiça e paz. Eu queria pedir licença, Guiomar, se você me permite, para dizer que eu estou diante de um irmão pelo qual eu tenho grande respeito. E eu faço parte, de certa forma, do trabalho em que ele vem se empenhando há alguns anos. Nosso irmão Sérgio Storch faz parte da Frente Interreligiosa por Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Arnes, a quem, simbolicamente, nós evocamos nesse instante como um símbolo de alguém que militou por justiça e paz nos anos de chumbo, nos anos da ditadura, em que o Brasil se viu envolvido, em que houve perseguições por toda parte, e aqui há que se destacar a figura de Dom Paulo como um elemento catalisador, corajoso, e que foi à luta fisicamente, espiritualmente, e que militou nesse sentido, dando a todos nós um grande exemplo que eu não posso deixar de lembrar aqui nesse instante. Eu também faço parte da Frente Interreligiosa por Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Arnes, a convite do nosso irmão Sérgio Storch, um grande estudioso da Torá, do judaísmo, da política na atualidade. Então eu me sinto muito feliz. Agora, o Sérgio disse alguma coisa que não pode passar batido. Vocês escutaram? Você está aí, querida? Já acordou? Está acordadinha? Que delícia o cafezinho. O café daqui é muito bom também. O Sérgio, nosso irmão Sérgio Storch, da Rede Progressista, da Rede Judaico-Progressista, ele disse rabinos e rabinas. Quase que eu caí da cadeira. Tem rabina? Rabina? Tem rabina, sim. Fala, explica isso aí, como Tem é que rabina. Esse é um fenômeno novo, Fenômeno novo. A igreja judaica, a igreja, não é uma igreja, né? A religião judaica, ela passou por um adornamento, por uma atualização nas suas práticas, na sua cultura, especialmente nos Estados Unidos, e a partir da Alemanha no século XIX, criou-se um movimento reformista dentro da religião judaica, que se divide claramente em alguns segmentos, um segmento ortodoxo, um segmento conservador, mas conservador não no sentido de manter práticas retrógradas, conservador de manter os princípios. Sim. E um movimento reformista, onde as celebrações religiosas são até feitas na linguagem do país, quer dizer, assim como o Vaticano, que substituiu o latim. É a modernidade. É a modernidade, é a contemporaneidade. Eu acho que eu posso atribuir isso à inovação trazida pelo Papa João XXIII no catolicismo. Que é muito importante estar presente aqui hoje, nesse Dia da Religião. E eu gostaria de falar um pouquinho disso. Por favor, Storch. Os judeus... Hoje a bancada é para isso, para a gente trazer informações e, com certeza, trazer para quem nos acompanha aí um conteúdo importante para nós entendermos por que se faz necessário conhecer
a própria religião, a nossa religião aqui, a doutrina espírita, nos traz como princípios: espíritas, amai-vos, mas, na sequência, espíritas, instruí-vos. Então, por isso o objetivo de trazer aqui a sua participação. Por gentileza, vamos falar. Os judeus são um povo que foi muito discriminado, muito perseguido, sofreu atrocidades terríveis ao longo de quase 2000 anos, e Inquisição, as violências nas cruzadas, e havia e ainda existe um ranço no cristianismo, nas religiões instituídas cristãs, especialmente no catolicismo, de um anti-judaísmo, um antissemitismo. A palavra antissemitismo, ela não é precisa, mas é a que é usada, porque árabes também são semitas. Sim. Mas o termo antissemitismo foi criado no século XIX para significar a aversão aos judeus. E houve partidos antissemitas na Alemanha e na Áustria no século XIX. E havia um elemento doutrinário na Igreja Católica que foi removido em 1957. Só que nós ainda sofremos os efeitos, porque as gerações que foram educadas naquela época continuam pontificando. Os judeus eram tratados todo domingo na missa católica como os pérfidos judeus. Naquele ano, o Papa João XXIII... Isso existiu? Existiu, até 1957. Isso está documentado. Sim. Muito recente, né? Muito recente. dentro da nossa vivência. Eu passei por isso. Eu sou da década de 50 e havia aquela desconfiança no povo brasileiro, majoritariamente cristão, em relação aos judeus. Todo aquele mito de traição a Jesus, era alimentado. Caifás, era alimentado, fazia parte da doutrina oficial da Igreja Católica. Era pregação religiosa. Sim. Então, até 1957, o grande Papa João XXIII, que foi o precursor da teologia da libertação, que causou uma renovação profunda na Igreja Católica. Em 1957, o Papa João XXIII ordenou a extirpação dos elementos de hostilidade aos judeus no catolicismo. Precisamos reconhecer que o catolicismo passou por transformações radicais nesse período, e desde o Papa João XXIII, porque o próprio Papa Pio XII foi conivente com o nazismo. E o Papa João XXIII, aquela pessoa simples, Ângelo Roncalli, um camponês, uma pessoa com extrema sensibilidade, ele promoveu essa extirpação das referências pejorativas, odiosas a judeus, e deu início com isso ao diálogo católico-judaico, que depois se estendeu ao diálogo com os protestantes também, e depois se estendeu em 62 a 65 com o Concílio Vaticano II. Foi a grande guinada na Igreja Católica. Podemos dizer que começou a haver um humanismo na Igreja Católica de uma forma muito recente. Então, nós judeus achávamos que o antissemitismo estaria superado. Infelizmente, a gente verifica que hoje o antissemitismo continua existindo da parte de uma visão popular que, diante de alguma situação qualquer, como aconteceu agora com esse fato horroroso de um secretário de cultura nazista
ter sido apontado como reproduzindo fases de Goebbels, né? E aí houve uma onda tremenda, está havendo uma onda tremenda, não porque judeus apoiaram essas figuras, que essas figuras subissem ao poder, esqueceram do nazismo, esqueceram disso. Esqueceram depressa. E que os judeus só pensam neles. Então o nazismo só importa quando é com eles. Mas o nazismo que se pratica hoje em relação às populações indígenas, as religiões de matriz africanas, ao povo que está no campo, no MST, este nazismo que se pratica hoje com assassinatos a cada dia que a gente presencia, que aflorou assim de uma forma muito violenta reações contra os judeus que generalizam como se todos os judeus fossem iguais. Tivessem a mesma opinião e a mesma formação e a mesma militância. O que não acontece. Exato. Sérgio, veja, eu tenho assim, nas memórias guardadas com muito carinho, eu nasci e fui criado até certa idade, até a certa adolescência, no bairro do Bom Retiro, que tem assim, para quem não sabe, para quem não conhece, o bairro do Bom Retiro em São Paulo, abrigou durante muitos anos e continua hoje com essas tradições judaicas, uma população judaica que ali trabalhava, que ali residia e que ali cresceu e que fez aquele bairro um marco na história da nossa grande cidade de São Paulo. Então o judaísmo para nós, a nossa infância, a nossa convivência, teve assim uma importância muito grande. Eu sempre admirei no judeu o humor judaico. E você não pode sair daqui do programa se não contar uma piada, uma anedota do humor judaico, que é maravilhoso. Eu estou me lembrando aqui de Woody Allen, grande diretor do cinema norte-americano, que é um judeu absolutamente o inverso do estereótipo do judeu que a gente conhece. Então a minha admiração pelo judaísmo cresceu porque o judeu tem muitas virtudes, grandes virtudes, como todos os religiosos, mas a nossa questão aqui é o judaísmo. Mas, de novo, não se deve generalizar. Não. Coisa alguma, né? Temos que manter o equilíbrio sempre. Sempre. O judeu, ele tem a disciplina, ele tem a perseverança, ele tem a humildade no trato com os seus iguais, mas ele não leva essa humildade. E precisa lembrar também que Jesus era judeu. Jesus encarnou e não reencarnou, como eu já escutei em muitos lugares aí. Jesus encarnou, segundo o Espiritismo com Allan Kardec, entre uma família judaica, no povo escolhido, o povo israelense, que já naquela época era monoteísta, acreditava num único Deus, Deus único e verdadeiro, que já tinha noção clara sobre a lei de ação e reação do jeito deles, a moda deles, mas que tinha uma consciência espiritual muito grande. Então, veja, a importância da comunidade judaica, da religião judaica entre nós, é muito importante. E nós precisamos, Sérgio, conhecer a história para evitar repetir os mesmos erros. Eu queria voltar ao passado agora, aos anos 1930. Nós temos raízes na nossa família que nos levam até essa região. Os anos 1930, quando a extrema-direita, o nazismo, começava a pôr as suas garras de fora, a própria comunidade judaica, e você vai comentar isso, dizia, não, isso não é para o bem, vamos apoiar. Havia apoio, havia consenso, e havia, segundo os dados históricos, os registros históricos, as pesquisas que estão aí, e as próprias testemunhas que sobreviveram a isso, que naquela época muitos se recusavam a reconhecer que havia uma ameaça. Eu queria que você comentasse isso. Eu diria que foi uma minoria
que não é verdade isso. Foram muito poucos os Mas judeus... que ganharam expressão. Foram muito poucos os judeus que manifestaram alguma simpatia pelo nazismo. Não, eu não diria simpatia. Eu diria assim, que houve, segundo as informações históricas, as arqueológicas aí, houve assim, por parte... É esse o sentimento que eu queria comentar. Um sentimento assim, isso... vamos deixar como está para ver como é que fica. A ameaça não é tão grave assim. Não diria simpatia. Simpatia não tem um registro disso. Sim. Mas é uma certa omissão. Omissão. Essa é a palavra. Omissão. Mas eu não diria que isso aconteceu da parte da maioria dos judeus. Isso. Eu gosto de usar uma expressão de um artigo que eu li de um intelectual judeu brasileiro da década de 60, 70, Walter Heffeld. Ele escreveu um artigo chamado O Judaísmo dos Reis e o Judaísmo dos Profetas. Estamos falando das elites. Estamos falando das elites plutocráticas que existem em todos os povos. As elites plutocráticas, naquela época na Alemanha, que era um país muito conflagrado naquela época, foi um país que, vítima do Tratado de Versalhes, que submeteu a Alemanha a condições humilhantes. Aviltantes. E entrou num processo de degradação econômica, muito desemprego. Fundo do poço. Muita agitação social promovida pela classe trabalhadora, pelos partidos comunistas, pelos partidos social-democratas. Havia uma efervescência, uma insegurança do que vai ser desse nosso país, a Alemanha. Então apareceu uma figura que todo mundo sabe, que prometeu, que acenou com a possibilidade de ordem, com a possibilidade de... Vou fazer uma referência, uma analogia, né? Deutschland über alles. Alemanha acima de tudo. Brasil acima de tudo. Vejam a reprodução retórica que se faz hoje daquilo que se fazia na Alemanha. Ou seja, esse secretário da Cultura que foi demitido agora, por quê? Porque ele usou exatamente uma frase do Goebbels, o ministro da propaganda do nazismo, adaptando, só trocando as palavras para o tipo de cultura que o Brasil precisa. Que é o que Goebbels falava na Alemanha, exatamente, palavra por palavra. Então, as elites econômicas daquela época promoveram o crescimento do partido nazista. E está acontecendo no Brasil hoje. Lembrando que Goebbels foi aquele que disse: uma mentira repetida 100 vezes torna-se uma verdade. Tá? Muito cuidado. Isso. Nós, no Espiritismo, com Allan Kardec, nós pregamos assim: Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Guiomar, no 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nós vamos encontrar o título que para nós no Espiritismo é uma razão de vida. Fora da caridade não há salvação. E no dia da religião, em que essas questões são debatidas, são revisitadas, são ventiladas aqui nesse nosso programa, a gente precisa ir a esta referência. No Espiritismo com Allan Kardec, nós entendemos que toda religião que faz o homem melhor é uma religião construtiva, é uma boa religião. E o Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação, e não fora da religião. O Espiritismo não prega que fora do Espiritismo não há salvação. O
O Espiritismo prega que a salvação está na prática da caridade. A caridade é o humanismo. A caridade é enxergar no próximo a si mesmo. Quando nós abraçamos crenças políticas, econômicas, religiosas, que se distanciam do humanismo, nós estamos nos afastando de Deus. Sim. E nós estamos nos encaminhando ao beco, ao paredão do sofrimento. Então nós temos que escutar, nós temos que conhecer a história, embora seja para nós, não é, Sérgio, doloroso algumas vezes recordar as atrocidades, o holocausto que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, não apenas por parte da Alemanha, do nazismo, mas também por parte de outros povos. E a gente sabe as atrocidades que foram cometidas durante a guerra pelos dois lados. Porque a guerra acabou a justiça. A guerra é o sangue derramado e ganha aquele que tiver mais força. É o direito da força e não a força do direito. Então, que fique claro para nós aqui... Não podemos esquecer Hiroshima e Nagasaki. Meu Deus do céu. Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki. Que não precisava. Não é, Sérgio? Sim. Não precisava Hiroshima e Nagasaki. Foi um ensaio, nós sabemos disso. Foi um ensaio do armamento nuclear ao vivo e a cores. Havia uma oportunidade ali de testar um terrível armamento que não se conhecia a extensão do seu mal, o seu poderio, e Hiroshima e Nagasaki foram dois laboratórios onde a humanidade foi sacrificada. Para você que está aí acompanhando o programa Manhã Boa Nova, desta terça-feira, hoje é dia 21 de janeiro de 2020, estamos no Especial Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Estamos aqui com o representante do judaísmo, o senhor Sérgio Storch. Estamos com o Afonso Moreira Júnior, representando o Espiritismo, e estamos aqui com o objetivo de esclarecer, trazer aqui informações importantes, conteúdos importantes para que nós possamos aí nos apropriar destes conhecimentos e poder olhar o nosso próximo da maneira como Deus nos vê, não é? Assim como um irmão. Quando nós falamos a respeito de religião, de tolerância, eu quero perguntar para você, Sérgio, como o judaísmo lida com a intolerância religiosa? O judaísmo é muito diversificado, né? Nós temos grupos muito intolerantes, assim como nós temos grupos de enorme generosidade. Como eu citei, estávamos falando de caridade, né? Sim. Aquela comunidade que foi atacada violentamente em Pittsburgh foi não por serem judeus, e sim por serem uma força que mantém uma organização chamada HIAS e que é uma força importante na defesa dos direitos dos imigrantes. Não tem nada a ver com judeus. Ou seja, temos daquilo e temos disso. Temos uma intolerância judaica, inclusive dentro do próprio judaísmo. Quer dizer, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, que celebrou os acordos de Oslo com Yasser Arafat, em 1993, foi assassinado em 1995 por um judeu fanático. É verdade. Bem lembrado. E que está livre. Então, nós temos de tudo no judaísmo. Nós não podemos idealizar nenhum grupo religioso, nenhum grupo étnico, porque tudo que há de mal e de bom existe no judaísmo, como existe no catolicismo, como existe no socialismo. Então, a questão da intolerância entre os judeus, ela existe. E assim como existe muita tolerância também, e mais do que tolerância, nós não consideramos a tolerância um conceito
um conceito muito positivo. Quem tolera, está tolerar tolerando, é né? fazer um favor. Olha, você pensa do jeito que você quiser que a gente aguenta, tá certo? A gente te ouve, você tem direito e tal. Não. É o respeito que fala mais alto. Respeito. A grande lição de Jesus foi extrair de um bloco de 613 mandamentos que regulam até a maneira como lavar as mãos, coisa e tal. Jesus disse, gente, o importante é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus, de certa forma, reproduziu o que um grande sábio judeu daquela época, o Hillel, disse quando um gentio, um não-judeu, chegou e disse, Rabino, eu vou me converter ao judaísmo se o senhor conseguir me explicar, enquanto eu estou de pé em cima de uma perna, o que é o judaísmo. Aí o Hillel disse... Um desafio. O Hillel disse... não faça ao próximo que não queres que te façam, e o resto são detalhes. Então, quando você pode abaixar sua perna. Quando você chega neste comentário, Sérgio, nós podemos aqui trazer para nós, aqui para trazer a brasa para nossa sardinha, né? Falando aqui de uma forma bem humorada. Este é o preceito do Espiritismo, o preceito cristão. Faça ao outro aquilo que você gostaria que lhe fizesse. Então, quando nós falamos aqui a respeito deste respeito às religiões, quando falamos não intolerância, como bem disse aqui o Sérgio, quem tolera está só aguentando, nós temos que fazer ainda mais. Temos que realmente nos preocupar em nos transformar primeiro, porque quando falamos em como a doutrina espírita ou como o judaísmo lidar com a questão da falta de respeito à religiosidade, temos que focar na pessoa e não só na doutrina, pois cada um de nós que adentramos e fazemos parte dessa doutrina, somos pessoas individuais, somos um indivíduo, não é, Afonso? Porque nós estamos aqui, neste momento, encarnados, passando por uma experiência na materialidade. Somos espíritos passando por experiências, mas esta possibilidade do respeito, do estar aí atentos às questões do outro, é de cada um. E a partir daí, ampliamos para um todo. Muito bem. Eu tenho aprendido com amigos indígenas. Recentemente aprendi que tolerância não é suficiente. Além da tolerância, nós temos que ter o respeito. Maravilha. E além do respeito, nós temos que ter a empatia. Essa é a proposta espírita. Agora, veja bem, essa é a proposta do espiritismo. Causa assim espanto para muitas pessoas que o espírita pratica a caridade com sacrifício. Ele não pratica a caridade doando o supérfluo daquilo que ele tem em excesso. A caridade pregada no espiritismo é a caridade praticada com sacrifício, que implica até na perda de conforto, de um bem, de prestígio, etc. e tal. Mas nós não podemos deixar aqui de assinalar que nós não estamos falando apenas com a comunidade espírita, porque a nossa audiência abrange naturalmente um público muito grande, nós temos um público muito grande de outras religiões, de pessoas que não têm religiões e até materialistas, porque eu recebo mensagens todas as semanas aí de todas as facções religiosas, de todas as seitas, pessoas que se expressam concordando ou discordando da gente. Então, veja, a expressão tolerância religiosa no espiritismo é déjà vu, já passou. É o passado, que nós estamos, se não amando os outros religiosos, no sentido afetivo, excessivo da expressão, se nós não estamos sendo assim exagerados, nós estamos convivendo, porque viver é fácil. O difícil é conviver. Nós estamos convivendo, estamos aprendendo com o judaísmo aqui na manhã de hoje. Mas, genericamente falando, a tolerância religiosa é o primeiro passo para que se evite o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade recentemente de ver isso pessoalmente. A destruição
de templos, de seitas afro-brasileiras praticados por religiosos e não religiões. Porque a gente fala muito religião, mas a religião é um bloco de pensamento, é um conceito, é um ideal, não é? É um ideal de vida que nos aproxima de Deus. A questão são os religiosos, a prática da religião, como o Sérgio mesmo colocou aqui. O judaísmo não existe como um bloco graníteo que forma um só pensamento. Está naturalmente dividido. E, naturalmente, esses religiosos que estão praticando essas violências, eles precisam ser motivados à tolerância religiosa. Então, a tolerância religiosa é o primeiro passo. O segundo passo, depois de aprender a conviver com aqueles que não praticam o seu culto religioso, é entendê-los, é confraternizar com eles, como nós estamos fazendo aqui no nosso programa de hoje. Eu quero trazer aqui, compartilhar com Afonso, com o Sérgio, com você que está aí nos acompanhando, algumas participações de ouvintes que nos acompanham pelo facebook.com/TV Mundo Maior, nos acompanham pela TV, pelo aplicativo do celular. Olha, tem gente do Vietnã participando aqui conosco. Eu entrei no Google para traduzir a sua fala aqui. O nome dele é Ho Hien e ele disse aqui para nós, Deus, olha aqui, tudo está em Deus. Lá do Vietnã, se eu não estou enganada, eu coloquei aqui a fala dele aqui no Google Tradutor, ele colocou, tudo está em Deus. Lá do Vietnã, nos acompanhando aqui. Obrigada pela sua participação, pelo seu carinho. Quem mandou mensagem também aqui para nós foi Tânia Moretti, também comunicadora aqui da TV Mundo Maior, dizendo bom dia. Excelente iniciativa dessa emissora de luz, porque nada melhor, como nos diz João Evangelista, conheça a verdade e ela vos libertará. Um bom dia para vocês, muita luz. Obrigada, Tânia. Carlos Gomes dizendo, parabéns pela pauta, Espiritismo é cultura, boa nova, sempre atual. Do sul de Minas acompanhando. Carlos, obrigada pela mensagem. Conceição Spiegel, bom dia, ótima reflexão. Vandira Almeida, ela diz assim, é bom falar do que conhecemos, não porque alguém falou. Você é um espírito encarnado que voltará a outro plano melhor, ela coloca aqui para todos nós. Obrigada pela participação, Vandira. A Irene de Freitas está conosco, de São Paulo. Arnaldo Oliveira, ele diz assim, Kardec, onde ele diz que... Por favor, mostre onde Kardec diz que Jesus encarnou. Foi a sua fala, não é, Afonso? Ele diz, entendo como espírita que a encarnação é uma só, não definida pela passagem nas outras moradas do Pai. O Arnaldo Oliveira. Bom, eu não vou resistir, antes de falar com o Arnaldo, eu não vou resistir. Bom dia, Vietnã! Eu não vou resistir. É verdade, sensacional. Para quem não se lembra, não é, Sérgio? O Sérgio lembra. Bom dia, Vietnã. Sensacional. Esse filme que mostrou a realidade, o que estava realmente acontecendo nos bastidores e que foi, na época, um escândalo. Eu tenho uma grande admiração pelo povo vietnamita, que sofreu muito na mão dos colonizadores, sofreu muito as atrocidades cometidas pelos Estados Unidos, que nós conhecemos toda essa história, e que sobrepujou todo esse... A gente precisa falar, o nosso irmão do Vietnã, o nome dele, me perdoe. O nome dele é deixa eu ver aqui, eu anotei. Ho Hien. Ho Hien. Isso. Nosso irmão Ho Hien, a nossa admiração pelo povo vietnamita e que sofreu tantas atrocidades, mas que não perdeu, Sérgio, a unidade. A dignidade. A dignidade. Sim. Não perdeu a sua cultura. Sim. E já que está na pauta, a religiosidade. Um exemplo para nós, e nós aqui brasileiros, conhecemos muito pouco, graças a Deus, conhecemos muito pouco, graças a Deus, as atrocidades de uma guerra, de uma invasão. E que precisamos valorizar essa oportunidade que Deus nos dá, lembrando que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que abriga hoje, assim como o judaísmo, o islamismo e todas as outras religiões, estão representadas na nossa sociedade. Se existe momentos de intolerância,
eles são assinalados assim como exceção. A tendência do povo brasileiro, e eu falo isso como dirigente espírita, nós todas as semanas, todos os dias, nós recebemos, Sérgio, na casa espírita, e você conhece algumas delas, e o Sérgio se preocupa em visitá-las, em levar esse diálogo interreligioso, praticado pela Frente Interreligiosa por Justiça e Paz, Dom Evaristo Arnes. Na casa espírita, os frequentadores, não se pergunta ao frequentador, bom dia, pois não? O senhor, qual é a sua religião? Não, aqui é só espírita. Todos os religiosos são acolhidos na casa espírita. Eles participam, sem abrir mão da sua religiosidade, da sua crença, mas eles frequentam, eles são acolhidos, eles são bem recebidos, eles recebem o passe. E isso existe também por parte daqueles que se consideram espíritas. Eu tive um aluno que recentemente chegou para mim e disse: Afonso, você vai ficar bravo comigo, você vai ficar bravo, você vai ficar nervoso comigo. E eu disse: por quê? O que aconteceu? E ele disse: não, você vai ficar nervoso porque eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo. O que aconteceu? Afonso, sábado, meu aluno, curso de espiritismo, sábado eu fui na missa. Eu digo: ótimo. E como estava lá? Fez bem para você? Ele disse: eu estava com saudade da missa. Eu disse: mas vá quantas vezes você quiser. O que eu sinto, a espiritualidade, Sérgio, que eu sinto numa sinagoga, aquele sentimento que eleva a alma num templo islâmico, num templo de candomblé, de umbanda. Deus está em toda parte. E é preciso que nós entendamos que a religião é uma linguagem que está adequada ao momento cultural de cada segmento que abraça essa forma de se expressar e de se religar com Deus. Olha, nós estamos aqui a 1 minutinho para o nosso intervalo no Manhã Boa Nova, já. Manhã Boa Nova desta terça-feira, hoje dia 21 de janeiro de 2020. Estamos aqui no Especial Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Eu, Guilmar Santana, tendo aqui a presença de Sérgio Stosch, que é representante do judaísmo, ao lado também de Afonso Moreira Júnior, falando a respeito do espiritismo, e você, que está aí do outro lado, nos acompanhando. Fique por aí, que daqui a pouquinho tem mais Manhã Boa Nova para você. Aguardamos. Até já. Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Bert Froppo, a amiga fiel do casal Kardec. Allan Kardec foi um homem que enfrentou dificuldades que foram vencidas por ter ao seu lado, além da esposa amorosa, os amigos fiéis que lhe ajudaram a superar as adversidades do espiritismo nascente. Uma destas amigas foi a senhora Berthe Froppo. Nascida na cidade de Sarreguemines, Berthe fora viúva do conceituado médico Joseph Froppo. Madame Froppo, após a morte de Kardec, se tornou uma amiga amorosa da senhora Amélie, dividindo com a viúva do mestre de Lyon as dores que ela experimentou ao ser afastada da sociedade criada pelo marido. E o pior sofrimento, certamente, se deu quando a viúva tomou ciência de que estavam desconstruindo a racionalidade que Kardec emprestou ao Consolador prometido. É de Madame Froppo um dos documentos mais importantes e que atestam os abusos e os interesses mundanos que eram vigentes na sociedade anônima dirigida por Le Marie. Recentemente, este documento veio a Humain, a Biblioteca Nacional da França. Digitalizou e ofertou online a quem queira vasto material daquela entidade. E entre estas obras digitalizadas se encontra o livro Quanta Luz, escrito por Madame Berthe Froppo.
No livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, nós vamos narrar uma parte que se chama o restabelecimento. Isso porque o Espiritismo sofreu um desvio. Esse desvio procurava tirar as características fundamentais da proposta de Kardec. E a proposta fundamental estava numa revolução moral. Uma revolução trazendo para os indivíduos o dever, a moral pela escolha livre. Aqueles que conheciam Kardec, muitos deles jovens, e participavam do movimento com muita dedicação, como Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, por outros menos conhecidos, como Bert Fropo, Rosen, Henri Sauce e tantos outros. Essa geração de pioneiros fiéis lutaram para que a ideia proposta por Kardec fosse mantida. E como o desvio ocorreu tanto na França como no Brasil, é dever de todos nós recuperarmos as ideias fundamentais para que o Espiritismo possa cumprir o seu papel na regeneração da humanidade, no surgimento de um mundo novo. Começou a promoção com os melhores preços em obras literárias para aprimorar seus conhecimentos doutrinários neste novo ano. A Mundo Maior iniciou a campanha De Volta às Aulas dos Centros Espíritas. Encontre os principais livros de estudo espírita na página mundomaior.com.br. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto especial. E a promoção é válida até o dia 29 de fevereiro ou enquanto durarem os estoques. Aproveite, encontre os livros de estudo espírita nesta promoção da Mundo Maior. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as Casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henri Sauce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec.
Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henri Sousse. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Para você que está na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, acompanhando o programa Manhã Boa Nova, desta terça-feira, hoje dia 21 de janeiro de 2020, hoje é o Dia Mundial da Religião, e trouxemos aqui esta temática, o respeito às religiões. Eu, Guilmar Santana, hoje na apresentação do Manhã Boa Nova, contando aqui com a presença do senhor Sérgio Storch, que representa o judaísmo, a parte aí progressista do judaísmo, e o Afonso Moreira Júnior, que está aqui representando o espiritismo. Eu quero trazer aqui para você, para nós seguirmos aqui neste papo tão interessante, vamos fazer aqui um parêntese e trazer um resumo de notícias, um Fique Sabendo, que para nós aqui do Manhã Boa Nova e também da parte do jornal, é importante trazer informações aqui para você. Fique sabendo que inscrições no SISU, Sistema de Seleção Unificada, começam hoje para os estudantes que buscam uma vaga na universidade com nota do Enem 2019. Placa do Mercosul será obrigatória a partir de 31 de janeiro para novos emplacamentos de veículos em todo o país. O Fundo Monetário Internacional, FMI, eleva a estimativa de crescimento da economia brasileira em 2020 para 2,2%. A China confirma mais de 200 casos de infecção por coronavírus. Somente na segunda-feira, ontem, foram 136 novos registros da doença, apontada como responsável por um surto de pneumonia. Nos Estados Unidos, começa hoje o julgamento do processo de impeachment de Trump no Senado. Ontem, a defesa do presidente americano apresentou os argumentos a favor da permanência dele no cargo. Os advogados chamaram o processo por abuso de poder e obstrução de vergonhoso em uma afronta à Constituição. Os senadores ainda precisam votar como será o julgamento, que deverá ser de 4 dias com 12 horas de argumentação, 24 horas para cada lado. O Fórum Econômico Mundial começa hoje em Davos, na Suíça. Na sua edição de número 50, o tema é o mundo coeso e sustentável. Entre os mais de 3 mil convidados, 53 são chefes de Estado e governo. Com a ausência do presidente do Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, será o principal nome na delegação brasileira. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, começa hoje os testes dos novos modelos das urnas eletrônicas. A previsão é que os resultados sejam divulgados até a próxima segunda, dia 27. Os equipamentos foram entregues ontem, com correções nas falhas que fizeram 2 empresas serem desclassificadas do processo licitatório. Aproveito para dizer para você que está aí nos acompanhando neste momento aqui de divulgação, falar do nosso 18º Encontro Amigos da Boa Nova, que já tem data marcada. No dia 25 de abril, um sábado, estaremos juntos das 10 da manhã até as 19 horas, das 10 às 7 horas da noite. Teremos como tema Allan Kardec, hoje, ontem e sempre. Ontem, hoje e sempre. Allan Kardec será o tema do nosso 18º Encontro Amigos da Boa Nova. Teremos como palestrantes Paulo Henrique de Figueiredo, Rossandro Klinsley, Sueli Calda Schubert e diversos comunicadores da Rede Boa Nova de Rádio em mesa debatedoras, falando Estaremos a respeito, lá, Guilmar. Com certeza, Afonso Moreira Júnior, comunicador da Rede Boa Nova de Rádio, comunicador do Jornal Nova Era, certamente estará presente. E você que está aí nos acompanhando, para garantir a sua participação, já entre no site mundomaior.com.br para adquirir o seu ingresso ou ligue para o telefone 0 operadora 11
24583214, 24583214. Além destes palestrantes, teremos aí um espetáculo teatral feito exclusivamente para esta data com os Amigos da Luz. Teremos também musicalidade com Plínio Oliveira e a sua participação, é claro. Vamos estar juntos no dia 25 de abril, no nosso 18º Encontro Amigos da Boa Nova. Voltando aqui para as nossas temáticas deste nosso especial Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões, estávamos aqui falando sobre a nossa capacidade de desenvolver aí empatia, de desenvolver respeito às pessoas. Mas antes disso, eu quero trazer um áudio de WhatsApp. Nós trouxemos aqui algumas participações, tanto pelo Facebook como pelo telefone do ouvinte. Tem um áudio do WhatsApp da Juliana de São Paulo que nós vamos aqui acompanhar. Vamos lá, Marcos e Jefferson. Bom dia, Rádio Boa Nova. Muito bom o programa de hoje. Estou aprendendo bastante a respeito de outras religiões e achei muito lindo o que vocês colocaram em relação à empatia. Eu aplico treinamento e geralmente essa palavra ela é considerada muito batida. E aí eu trago uma interpretação diferente que eu acho que casa muito com o programa de hoje. Empatia, geralmente, a gente fala de se colocar no lugar dos outros, né? Mas às vezes é difícil se colocar no lugar dos outros se você não tem as mesmas crenças, os valores, a mesma história de vida. O que eu costumo colocar é que empatia é quando você consegue se conectar com o sentimento do outro. Então, trazendo isso para a religião, e foi isso que eu achei muito bonito, é que se eu tenho a minha religião que me faz bem, que me faz ser melhor, que me faz praticar a caridade, por que não respeitar a do outro que faz isso por ele, independente se é o que eu acredito ou não? Achei muito, muito bonito aplicar a palavra empatia para a religião. Aprendendo demais. Um beijo. Obrigada, Juliana, pela sua mensagem aqui compartilhada, tanto com o Stosch quanto com Moreira Júnior e com todos que estão aí nos acompanhando. Obrigada, viu? Você também pode mandar a sua mensagem de áudio que nós trazemos aqui. Estávamos falando a respeito desta nossa capacidade de realizar. Vamos falar um pouquinho sobre este movimento progressista. No que ele consiste, Stosch? Nós temos aqui a possibilidade de trazer informações para os nossos ouvintes, para os telespectadores. Quais são as ações? O que vocês estão realizando? Você disse que ontem esteve em Santos para algumas ações. Traz um pouquinho de divulgação deste trabalho, dessas ações realizadas pela Rede Progressista Judaica. Fala aí próximo ao microfone, vamos lá, compartilhar com todos. Eu vou falar não especificamente da Rede Progressista Judaica, mas de um movimento onde nós fomos o primeiro fermento e que cresceu. Hoje o companheiro Afonso está com a gente, nós temos kardecistas, temos evangélicos, maravilha. Temos até Assembleia de Deus, temos indígenas, temos budistas. Então eu vou falar da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnos por Justiça e Paz, que não é, embora pareça, um movimento de diálogo religioso. Não é este o objetivo. Existem excelentes iniciativas de diálogo interreligioso, mas o objetivo da Frente Dom Paulo nós adotamos no primeiro dia, a nossa primeira reunião, que foi no dia que fez 1 ano o falecimento de Dom Paulo Evaristo Arnos, adotamos um documento básico, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, nós simbolicamente decidimos naquele momento que a Frente Dom Paulo teria como objetivo fazer um trabalho de conversão religiosa de religiões para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O nosso denominador comum. Certo. Ou seja, é isso que nos une. São as conquistas civilizatórias no campo do reconhecimento dos direitos inalienáveis da pessoa humana. E isso requer uma catequese, porque
direitos humanos tem sido um conceito enxovalhado por algumas forças na nossa sociedade. Eu me lembro desde a década de 80, aquele radialista Afanásio Jazade. Deus do céu. Hoje, o Datena, radialistas em várias estações de rádio que batem na tecla de que bandido bom é bandido morto, direitos humanos para os humanos direitos, ou seja, negam a essência do conceito dessa conquista civilizatória que se deu logo após o genocídio judaico e de ciganos e de homossexuais, e que é o direito inalienável de todo ser humano a direitos que são naturais. Então, nós percebemos a necessidade de fazer um trabalho de conversão das próprias religiões para adotarem a primazia dessa conquista civilizatória, os direitos humanos. Então, a gente não fala de religião, não. A gente fala de como unir as forças que nós temos dentro de cada uma das nossas religiões, de que se opõem dentro dessas próprias religiões a visões que negam essa conquista civilizatória. Então, o objetivo da Frente Dom Paulo é unir pessoas de diversas religiões para que juntas se fortaleçam mutuamente no combate interno às suas próprias religiões, para fazer que voltemos a valorizar, a respeitar, a defender, a lutar pelo direito de todo ser humano à liberdade, à dignidade, ao direito de expressão, enfim. Independente da religião. Independente da religião, não. A religião entra aí. Da nacionalidade. A religião entra como um instrumento de coesão, porque o nosso objetivo é atuar dentro de cada comunidade religiosa, cada paróquia, cada sinagoga, para mudar o pensamento das pessoas que se deixou corromper por uma retórica violenta, uma retórica de supressão da humanidade do outro. Isso eu encontro na sinagoga, isso vocês encontram até no kardecismo, tá certo? Quer dizer, vale quando o cara é legal, mas se o cara cometeu um crime, está preso, não, para ele não vale, tá certo? Não, até a pessoa presa merece o direito ao perdão, o direito à possibilidade de recuperação, de se tornar um ser humano digno, evolutivo. Ser reinserido na sociedade. Ser reinserido na sociedade. E isso, infelizmente, hoje, é uma minoria que acredita nisso no Brasil. Nós vimos isso no resultado das eleições. Ou seja, é preciso mudar a propensão que a gente vê no povo brasileiro, que está num momento que outros povos também já tiveram, né? Nós não somos os únicos. A propensão que nós vemos no povo brasileiro a ceder ao punitivismo, à condenação, à síndrome da culpa e castigo. Então, não se trata de uma coisa religiosa, se trata de aproveitar os valores, os símbolos que existem em cada uma das religiões para fortalecer essa adesão a princípios que são universais. Que eu aprendi isso com um companheiro, o Padre Bison, da Igreja Casa Católica. Da Reconciliação. Da Casa da Reconciliação. Ele vai estar conosco aqui. Sim. Eu aprendi com ele que isso é a regra de ouro das religiões, das várias religiões cristãs e não cristãs, tá certo? Amor ao próximo. Não fazer ao próximo aquilo que não queres que faça a ti mesmo. É a regra de ouro. Ou seja, utilizar a regra de ouro que nos une nas várias religiões para valer.
na prática, na defesa do ser humano. Afonso. A proposta da Casa Espírita, a proposta da doutrina espírita, Sérgio, que você conhece muito bem, até pela sua presença nos nossos eventos, é justamente essa, é conscientizar o praticante do espiritismo, aquele que se iniciou no espiritismo, da importância do respeito ao próximo e principalmente aquele que se encontra em situação de fragilidade. Fragilidade econômica, fragilidade física, fragilidade moral. Então, o respeito ao próximo. Nós estávamos conversando ainda outro dia, o Sérgio disse que a gente deveria dar maior ênfase a esse trabalho do Espiritismo. O Espiritismo tem 2 braços. Tem o braço da assistência espiritual, que compreende naturalmente todo o trabalho nesse sentido, e o outro braço é o braço da assistência social. É a conjugação dos braços que faz com que a tarefa seja executada. Eu posso te interromper um pouquinho? Por favor, Sérgio. Eu vejo no kardecismo, no Brasil, a liderança. Liderança, é importante que isso seja conhecido. A liderança no trabalho de assistência social. É o caso dessa casa, Fundação Espírita André Luiz. O trabalho que ela realiza é monumental e poucas pessoas as conhecem. Todo mundo conhece, mas não conhece a expressão, os números, o trabalho que vem sendo realizado. Eu tenho tido conhecimento a quantas escolas, a quantos milhares de jovens os espíritas têm contribuído para garantir uma base sólida para o desenvolvimento das potencialidades dessas crianças. São as mocidades espíritas que estão aí atuantes, dando aí a oportunidade a estes pais que entendem na doutrina espírita um caminho correto para os seus filhos. Daí começa a partir da evangelização, agora não é mais este nome, né? Evangelização tem outro nome, Educação Espírita. Educação Espírita, depois vem a mocidade espírita, caminhos para que nós possamos sim ter este conhecimento, exercitar as nossas virtudes e colocar em prática estes aprendizados, como esta frente Evaristo Arnes. E eu vejo essa mesma tendência em igrejas menos conhecidas, como a Igreja Mórmon, sim, a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. E eu acho que estas religiões têm um valor que vai muito além do aspecto religioso. Tem valores sociais, de coesão social, de promover a conexão entre as pessoas, que é o que a gente mais precisa no Brasil hoje, para restituir a resiliência das comunidades, restituir a defesa dos jovens em relação a uma mídia que perverte, que corrompe valores. Maciçamente. Eu acho que é preciso, e isso eu vejo assim como uma missão da Frente Dom Paulo, assim, a mais longo prazo, da gente desenvolver juntos, no conjunto dessas religiões, iniciativas que vão no sentido de fortalecer famílias, fortalecer comunidades, fazer com que as comunidades possam exercer uma influência junto aos seus membros para eles saberem se proteger de uma mídia perversa, uma mídia onde as crianças são atacadas por uma publicidade que leva ao consumismo, que leva à ganância, à inveja do menino que tem um tênis melhor, coisa e tal. Eu acho que as religiões... Eu não sou religioso. Eu fui ateu por 45 anos. E quem foi ateu por 45 anos continua um pouco agnóstico. Tá? Então, eu estou falando isso do ponto de vista da apreciação dos valores que eu encontro nas religiões. E eu gostaria de falar Vamos lá. do que estamos fazendo ontem e hoje
nós gostamos muito de trabalhar com data símbolo. Então, hoje é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Então, nós decidimos fazer atos interreligiosos e que, felizmente, hoje acontecem em 22 cidades. Hoje, Caruaru, Santo Antônio da Patrulha, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, está tudo no nosso site. Todas elas estão no nosso site, frentedompaulo.com.br hoje. E ontem foi assim uma coisa excepcional. Fiquei muito emocionado. Nós fizemos em Santos. Em Santos, nós escolhemos com a comunidade santista, do Fórum de Solidariedade, da Economia Solidária, Fórum da Cidadania, escolhemos o dia 20, porque é o Dia Nacional da Consciência Indígena. Nossa, nós tivemos lá representantes de 7 aldeias de todo o litoral santista. Que bacana. Com falas tremendas, assim, de uma sensibilidade humana. E por que nós escolhemos esse dia lá? Porque está em questão a defesa dos povos indígenas, que estão sob ataque a cada dia, a mais um golpe nos direitos dos indígenas. E um grande golpe foi a exoneração, o esvaziamento da FUNAI, com a exoneração dos 39 coordenadores regionais da FUNAI no Brasil. E, especialmente lá, o povo se ressentiu muito da exoneração do coordenador, que tem um trabalho de 20 anos, com muita dedicação. Honestíssimo, um trabalho dedicado, dedicadíssimo. Ele desenvolveu a economia solidária nas aldeias indígenas, com turismo comunitário, em todo o litoral santista. O Cristiano Cutter. Isso. E nós ficamos indignados com o que está se fazendo com... e não estamos falando aí de amor ao próximo individual, estamos falando de amor ao próximo coletivo. Ou seja, não podemos deixar que os povos indígenas sofram essa agressão que está sendo um genocídio lento, um genocídio, um etnocídio cultural. Nós decidimos em Santos fazer um grande ato de resposta a esse ataque sistemático do governo, que nós vamos criar um observatório na região com o Cristiano, com os militantes que nós temos na Baixada Santista, um observatório que vai dar continuidade à obra do Cristiano na FUNAI, não vai deixar morrer, não vai deixar matar esse ativo de conhecimento, de experiência, de coesão, e vamos dar ao Cristiano e ao observatório uma dimensão internacional, ou seja, uma luta de Davi e Golias. O Golias vem com essa bomba atômica destruindo comunidades indígenas, quilombolas, abrindo para os mineradores, para a especulação imobiliária, para os madeireiros. E nós vamos aproveitar o grande trabalho que o Papa Francisco está fazendo em defesa da Amazônia. Aliás, fizemos um ato bonito. O professor Afonso fez um depoimento lindíssimo num ato em que 8 religiões abençoaram o Papa Francisco. Catedral da Sé lotada. De São Paulo. 8 religiões abençoando o Papa Francisco e o Sínodo para a Amazônia. Ou seja, nesse momento nós temos que reconhecer quais são os estadistas que nós temos no mundo, e são muito poucos. E o Papa Francisco é o nosso maior estadista hoje. Então, eu como judeu, eu digo o Papa Francisco é o meu líder. E então, com certeza teremos apoio e solidariedade internacional à defesa dos direitos dos indígenas no Brasil. Com este observatório que vai ser... Com esse observatório que vai pegar todo o litoral.
desde o Vale do Ribeira até o litoral norte. E vai ser internacional no sentido de estar mostrando aí para o mundo quais são as ações que estão sendo feitas a favor destes povos ou contra estes povos. Mostrar, vai ser uma vitrine. Sim, e vai ser em parceria com entidades internacionais. Maravilha. Para você que está aí acompanhando o Manhã Boa Nova desta terça-feira, hoje dia 21 de janeiro de 2020, estamos aqui falando a respeito da ação, a ação que podemos ter em prol do nosso semelhante. O Sérgio Storch, que está aqui representando a Frente Dom Paulo Evaristo Arnes, que traz aí a possibilidade de unir diversas religiões, diversas frentes religiosas, mas com o objetivo de garantir direitos humanos. Isso faz todo sentido para nós aqui, somos espíritas que temos como princípio o amar ao próximo. São situações e ações individuais que podemos colocar em prática. Não é isso, Afonso? Meu Deus do céu. E a Igreja Católica, que nós estamos nos referindo aqui, a esse ato promovido pela Frente Interreligiosa por Justiça e Paz, Dom Evaristo Arnes, tem a parceria da Igreja Católica, o ato que nós celebramos, iniciativa da Frente, foi celebrado pelo Dom Odilo, que é o cardeal arcebispo da nossa cidade de São Paulo, a quem me dirijo nesse instante, agradecendo a honra de poder partilhar deste diálogo interreligioso promovido pela Igreja Católica por intermédio da Casa da Reconciliação de São Paulo. E Dom Odilo foi muito atacado por causa disso. Por ter aberto a catedral para esse evento em que ele esteve. O apoio ao Sínodo da Amazônia. Foi atacado por quem? Pela ultradireita católica intolerante, ou seja, a intolerância intrarreligiosa. Nas redes sociais foram feitos. Nós estivemos lá, nós estávamos lá, sim, inclusive documentando o evento. Eu fiquei pasmo, porque circularam vídeos que não tinham nada a ver com o evento, vídeos manipulados, hoje por intermédio da internet, dos meios à disposição aí, é possível mexer nas imagens, atrapalhar, sim, as coisas. Foram feitas ações por intermédio das redes sociais, ações assim desonestas, aquilo que o pessoal diz assim, baixaria, realmente uma baixaria, desvalorizando o ato e até dando ao ato uma conotação diferente, porque foi um ato de apoio ao Sínodo da Amazônia, em apoio espiritual, doando as melhores energias espirituais, o apoio, a vibração, para que tudo lá ocorresse em favor da população brasileira, sim, em favor desses povos indígenas, em favor da conscientização da destruição da Amazônia. Nós conversamos bastante, nós estávamos juntos com Dom Cláudio Rumes, sim, que foi arcebispo de São Paulo e que nos incentivou nesse trabalho, que emprestou seus melhores apoios para que ele se realizasse. Então, veja, há uma sintonia e outros religiosos estarão aqui na rede. Aliás, fique ligado hoje aí, viu? Hoje teremos representantes da Umbanda, do Candomblé, teremos representantes da religião evangélica, da religião católica, teremos representantes aqui do budismo também. Do budismo. Exatamente. Então, até do espiritismo. Inclusive do espiritismo também. Então, para você que está aí acompanhando este nosso especial Espiritismo Vibrando pelo Respeito às Religiões, neste primeiro momento, aqui no Manhã Boa Nova, trouxemos Sérgio Storch, que é da Frente Dom Paulo Evaristo Arnes, para nos trazer aí informações importantes para clarear as nossas ideias, de repente, pré-concebidas e, desta forma, termos a capacidade de respeitar. Eu quero compartilhar aqui algumas participações com vocês. Quem mandou carinho para nós, olha, foi Elaine Stroder, da Vila Carrão, dizendo assim, bom dia, amigos, uma semana abençoada. O século XXI não tem mais lugar para preconceitos. Obrigada, Elaine, pela sua mensagem. Também mandou mensagem para nós a Verediana, dizendo assim, bom dia, religiões e religiosos. Gostei da tua fala, Afonso. Parabéns para toda a equipe do programa, que está maravilhoso. Obrigada, Verediana.
Bom dia, Guiomar, mais uma vez. Que legal ter mais uma pessoa que, além de líder religioso, é um estudioso na sua doutrina. Eu não sou líder não religioso. Olha, ele desconstruindo aqui. Ele está aqui como um representante desta frente, Dom Paulo Evaristo Arnes, que tem por objetivo nos trazer o direito a respeitar o próximo, que fala sobre a questão dos direitos humanos. É um conglomerado de pessoas de religiões diferentes, mas como princípio, o respeito e o direito ao ser humano, tá bom? Ela continua dizendo assim, sobre intolerância religiosa no judaísmo. Creio que existe em todas as religiões, pois a partir do momento que eu tenho a minha religião, é melhor do que a sua, ela diz. Estou sendo intolerante. Seja um espírita que só acredita nas obras de Kardec, tudo que vem pós-Kardec não serve, seja um católico, religiões indígenas, protestantes ou candomblé, umbanda. Gratidão por esta pauta linda. Só com a divulgação é que acabamos com preconceito. A Jaqueline do bairro da Moca. Obrigada, Jaqueline, pela mensagem. Também aqui temos o ouvinte Pacífico Ferraz, Vitória da Conquista, na Bahia. Ele diz, perdão por incluir uma religião, ou melhor, uma questão político-religiosa, mas sempre tive esta dúvida. O que os irmãos judeus acham da contradição do governo brasileiro em colocar um aliado do povo de Israel, ao mesmo tempo faz tanta apologia ao nazismo, vangloriando-se, ao Pacífico? Nós até trouxemos essa informação. O próprio Sérgio Stoch, ele fez um comentário a respeito do ministro da Cultura, que foi já deposto do cargo. Você tem algo para falar para o Pacífico? Ainda? Tenho. Vamos lá. Tenho, nossa. É o Pacífico que fala conosco de Vitória da Conquista. Essa aliança do presidente brasileiro com o primeiro-ministro Netanyahu, de Israel, é uma aliança de setores de extrema-direita que se dá em nível mundial, sob a égide do Steve Bannon, que é o personagem que foi vital para a eleição do Trump. Existe hoje uma, entre aspas, uma internacional fascista em que essas alianças... E eu vou dizer, o próprio Netanyahu, ele tem fechado os olhos para governos antissemitas que lhe convém. É a conveniência da política de... O Netanyahu tem uma política ultradireitista, expansionista e de opressão ao povo palestino. Ele é um bom modelo para o presidente brasileiro que ele apoia. Um bom modelo. E ele comunga esse modelo com o presidente fascista antissemita Viktor Orbán, da Hungria, e com o presidente fascista antissemita da Polônia. Nós estamos, judeus progressistas, contra estes judeus que optam pela morte. É a vida contra a morte. E isso dentro de cada religião, gente. Não é entre uma religião e outra. É dentro de cada religião. Sérgio, é uma pergunta que não quer calar, e eu acredito que seja de muitos que estão nos assistindo, participando, ouvindo, por intermédio da rede Boa Nova, por intermédio da TV Mundo Maior. Israel hoje é um Estado laico? Israel hoje é um Estado teocrático, como o Irã. Teocrático? Teocrático. Infelizmente, o governo israelense hoje, que já está há mais de 10 anos no poder, o governo Netanyahu, ele é apoiado por uma coalizão de partidos que incluem ultra-ortodoxos, hostis a outras religiões e hostis também
a vertentes mais liberais do próprio judaísmo. Existe uma luta interna no judaísmo entre esses setores ultra-ortodoxos que comandam a educação em Israel e até rabinos e rabinas do mundo inteiro que não atendem à rigidez dos seus conceitos e que eles provocam restrições a que esses rabinos e rabinas pratiquem, visitem o Muro das Lamentações, por exemplo, que é o lugar sagrado para os judeus, é um ponto de combate intrajudaico. A maioria dos judeus no mundo é contrária a essa prepotência dessa casta sacerdotal que impõe uma visão extremamente restritiva dentro de Israel. Ou seja, em Israel o casamento é religioso. Não há casamento laico, por exemplo. E um rabino reformista não tem direito de celebrar um casamento que seja reconhecido em Israel. Ou seja, existe uma luta intra-religiosa dentro de Israel. Não estou falando de outras, eu não faço parte dessa comunidade religiosa. Por sinal, eu sou espírita. Eu sou um judeu espírita. Isso que é diálogo interreligioso. Sensacional. E talvez as crenças espirituais com as quais eu mais me identifico hoje são as indígenas. Mas eu queria voltar na questão de Israel. Eu queria lhe perguntar, Sérgio, na sua opinião, como judeu, progressista, simpatizante do espiritismo, qual é a receita hoje para que haja paz no Oriente? Estamos olhando aí para Israel, para os povos árabes. Qual é a receita? O que precisaria ser feito, digamos assim, numa forma ideal que poderia construir a paz efetiva, não a pax romana imposta pela força? Eu vou lhe responder com muita clareza. A paz está sendo construída de baixo para cima na sociedade. Existem inúmeras iniciativas de judeus e palestinos conjuntos. Vou dar exemplo de duas. Uma, o Combatants for Peace, que é uma ONG formada por ex-combatentes do exército israelense que exerceram opressão nos territórios ocupados e que hoje assume uma perspectiva crítica. Olha que redenção espiritual. Sensacional. Com ex-combatentes palestinos. Meu Deus do céu. E eu vou dar um exemplo. Eu fui visitar nos territórios ocupados, fui visitar um líder palestino que esteve preso 5 anos em prisões israelenses, participou da Intifada e ele hoje é o líder da resistência não violenta palestina. Mas olha só, que virada, que virada. Gandhi. Ele estava lá ao lado de um rabino ortodoxo que é amado pelos palestinos ao redor. Isso está acontecendo em Israel hoje, em inúmeras organizações. Há uma organização que eu acho que nós precisamos aprender com ela para o Brasil, que é uma organização chamada Bereaved Families, famílias enlutadas. São famílias de judeus e de palestinos que perderam filhos para a violência do outro lado e que hoje estão unidos. Mas olha só. Estão unidos para lutarem conjuntamente pela paz, honrando a memória dos seus Pragmatismo da fraternidade. Isso está acontecendo em Israel. Isso então é isso vai acontecer, gente. Essa é a boa notícia. Com certeza. Existem perspectivas para a paz vindo do povo. Isso é muito bom. Agora, para isso é preciso, e aí a gente precisa ter consciência da necessidade de luta na esfera política. Para isso é preciso vencer eleições, disputar, um trabalho de convencimento. Por que eu digo que essa experiência das famílias enlutadas é importante para o Brasil e eu acho que a Frente Dom Paulo precisa
claro que não é uma coisa que se possa fazer a curto prazo, precisa investir para começar a construir células desse tipo. Diálogos de mães da periferia que perderam seus filhos nesse processo de genocídio da juventude negra por um Estado que tem um racismo institucionalizado, a polícia que é doutrinada para matar pretos, pobres, jovens da periferia. Infelizmente, precisamos lutar contra isso. Perdem esses filhos com mães de policiais que também perderam os seus filhos. Isso é possível, isso está acontecendo em Israel. São então, exemplos que nós precisamos trazer para a nossa realidade. Isso no Brasil. O que nós precisamos? Aprender, e o Brasil tem pouca vivência com esses conceitos, aprender a não violência. A doutrina de Gandhi, Martin Luther King e Mandela. Então, eu até sugeriria que a gente fizesse algum programa no dia 4 de abril, que é o dia de Martin Luther King. Olha aí a pauta. Tá certo? Para levantar essa proposta. Existem kardecistas na polícia. Existem kardecistas... União dos Delegados Espíritas do Estado de São Paulo, o DESP. Temos que trabalhar isso. Temos um programa aqui na Rede Boa Nova de Rádio, que é o Espiritismo, Espiritismo e a Polícia. É mais ou menos isso, né? É o programa dos delegados que nós temos aqui. Olha a força que existe nas religiões. E que temos que trazer como exemplos a seguir. Nós estamos aqui com 4 minutinhos para finalizar o programa. Foi um papo muito interessante, está sendo um papo muito importante aqui. Eu quero trazer aqui mais uma participação. Olha, quem mandou mensagem para nós foi a Jacira, de São Paulo, dizendo: bom dia, sinto-me revigorada com tanta humanidade nas falas de vocês nos programas de hoje. Muito feliz por ouvir na rádio uma voz ativa, sem achismo, em defesa da população indígena. Jacira de São Paulo. Obrigada, Jacira. A outra mensagem da Solange diz assim: o Sérgio falou em direitos humanos e todos têm direito à dignidade. Jesus disse: não são e são os que precisam de médico. Os criminosos para Jesus estão na UTI deste nosso grande hospital espírita, mas tem muitos espíritas que não entenderam. Caridade indistintamente. Obrigada, Solange. Também o Wilson, de Jundiaí, mandou aqui pra gente a mensagem. Já que estamos falando de fraternidade universal, qual a impressão sobre a língua Esperanto? Você conhece o Esperanto? Já ouviu falar do Esperanto? Já, eu Zamenhof. Eu passei pela rua Zamenhof, em Tel Aviv. Maravilha. Quem mandou mensagem também foi a Rosa de São Paulo, dizendo assim: olha, estou ouvindo vocês aqui ou melhor, a Sandra de Garça está mandando carinho, está nos ouvindo. E a Rosa de São Paulo: bom dia, quero dizer que estou lendo e aprendendo o livro Paulo Estevão. Agora estou conhecendo a vida do apóstolo dos gentios. Obrigada aí a todas as participações. Nós que estamos aqui com a expectativa. O programa Espiritismo e Segurança Pública, né? Obrigada, pessoal da técnica. Temos aqui delegados que fazem o programa Espiritismo e Segurança Pública. É o doutor Bismael Moraes, o Isadino e também o João Demétrio Loríquio, que nos trazem aí a oportunidade de conhecer o lado importante da questão da segurança pública dentro do Espiritismo. Eu quero agradecer a você, Sérgio, pela sua participação. Nós vamos ter a oportunidade de trazê-lo novamente. Sinta-se à vontade para voltar aqui, a casa é vossa. Obrigada por ter trazido tanto conteúdo importante aqui neste nosso especial Espiritismo, viu? Muito obrigado a vocês. Eu me senti assim muito feliz de estar aqui, muito bem acolhido, e peço que me perdoem eventuais excessos retóricos, mas é que eu sou apaixonado. Obrigada, viu? Então, fico muito contente de estar aqui com vocês e espero vir outras vezes, sim. Agradeço muito o convite. Obrigada, Afonso. Muito obrigada, viu? O Dia da Religião continua aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Fique ligado na nossa programação. Daqui a pouquinho, mais notícias, mais aprendizado, mais emoção para você.
É isso aí. Quando nós falamos a respeito deste aprendizado, eu quero aqui finalizar trazendo o testemunhal da Mundo Maior. Eu mesma aqui trazendo para você a importância de buscarmos livros espíritas para os cursos de volta às aulas nos centros espíritas. Estamos aí em janeiro, daqui a pouquinho tem aulas começando e a Mundo Maior tem livros em promoção para você, tá bom? É só você entrar no site mundomaior.com.br e adquirir livros em bom preços. A nossa promoção vai até o dia 29 de fevereiro ou até enquanto durarem os estoques. Eu vou me despedindo daqui. Manhã Boa Nova encerrando. Agradeço aqui o apoio técnico do Marcos e também do Jefferson. Obrigada pela sua participação. Siga na sintonia. E hoje, dia especial, Espiritismo vibrando pelo respeito às religiões. Ótimo dia. Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Você acompanhou Manhã Boa Nova.